O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3, do 11 ao 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhe esta parábola. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel num dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Hoje vemos a misericórdia, a característica distintiva de Deus Pai, no momento em que contemplamos uma humanidade órfã, porque esquecida, não sabe que é filha de Deus. O texto fala de um filho que saiu de casa, esbanjou o dinheiro, a saúde, a honra da sua família e acabou na prisão.
pouco antes de sair em liberdade, escreveu para casa: se o tivessem perdoado, então que pendurasse um pano branco na macieira, que ficava ao pé da linha do comboio. Se ele visse o pano, voltaria a casa, senão nunca mais o veriam a ele. No dia em que saiu, ao aproximar-se de casa, nem se atrevia a olhar. Está lá o pano? Abre os teus olhos, vê, diz-lhe um amigo. E então, qual não foi o seu espanto? Na macieira não havia apenas um pano branco, mas sim centenas. Estava cheia de panos brancos. Recorda-nos aquele quadro de Rembrandt, no qual se vê como um filho que regressa, fragilizado e esfomeado, é abraçado por um ancião com duas mãos diferentes. Uma mão de pai, que o abraça com força, uma outra de mãe, afetuosa e doce, que o acaricia. Deus é pai e mãe. Pai, pequei, Lucas 15, 21. Queremos nós também dizer e sentir o abraço de Deus no sacramento da confissão e participar da festa da Eucaristia? Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Lucas 15, 23 ao 24. Assim sendo, já que Deus nos espera em cada dia, como aquele pai da parábola esperava o seu filho pródigo, São José Maria, percorramos o caminho com Jesus ao encontro do Pai, onde tudo se torna claro. O mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Concílio Vaticano II. O protagonista é sempre o Pai. Que o deserto da Quaresma nos leve a interiorizar esta chamada a participar na misericórdia divina, já que viver é regressar ao Pai. Amém.